Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAERP em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje, para um tema altamente importante para a sociedade, nós vamos falar sobre adoção. Convidamos no nosso estúdio o Dr. Paulo Gentili, que é juiz de Direito da Vara da Infância, Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Sei que o seu tempo é sempre curto e está nos dedicando uma parcelinha desse tempo para discutir um assunto tão importante para a nossa sociedade. Ok, professor, é um prazer estar aqui com o senhor e com os ouvintes da TV UNAERP para a gente discutir um pouco sobre esse tema tão relevante. É um prazer. Vamos começar com o tema, a pergunta mais comum da boca pequena, né? Como que anda a adoção no Brasil? A adoção é um tema vibrante, é algo que toca a muita gente, que está em contínua evolução, par e passo com as evoluções por que passa a nossa sociedade, né? Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, já houve como que uma revolução para acompanhar, né, os usos, os costumes em relação à adoção. Alguma coisa veio assim em muito boa hora, provocou um avanço nesse assunto. Revogamos o Código de Menores, né? Pois é. Aquela coisa, legislação Exato. Horrível. Isso, ultrapassada. O enfoque da adoção mudou muito desde o advento do Estatuto. Eu costumo dizer que quando vigorava o Código Civil e o Código de Menores disciplinando a adoção, o enfoque era o de dar uma criança para aquele casal que não tinha. Com o advento do Estatuto, a adoção passou a ser encarada sob o ponto de vista do superior interesse da criança, dar uma família para aquela criança que não tem, né? Com isso, a adoção foi bem simplificada. Muitas das exigências, dos requisitos que eram postos pelo Código Civil foram simplificados, né? Porém, com o tempo, houve um engessamento da adoção, quando, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, se estabeleceu uma ênfase maior ao cadastro de pretendentes à adoção, acabando, por exemplo, com a adoção direta ou a adoção intuito personae, que era assim tão ao gosto da sociedade brasileira, do costume, não é? O cadastro sempre existiu, o cadastro nasceu com o Estatuto, mas o cadastro era um referencial para o juiz, era um instrumento posto à disposição do juiz para facilitar a localização de uma família substituta para a criança que precisava ser posta em adoção. Contudo, a partir de mudanças no Estatuto que foram introduzidas pela Lei 12.010, o Estatuto passou a ter um caráter assim absoluto. Quer dizer, hoje é obrigatório respeitar a ordem estabelecida nesse cadastro, né? E isso limitou bastante situações que naturalmente já eram resolvidas sem a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, né? Era muito comum as pessoas interessadas em adotar encontrar a criança disponível para adoção, né? Isso hoje não é possível mais, só pode adotar quem for previamente cadastrado. Né? Nós tivemos o Código de 2002, Código Civil, que trouxe a adoção para dentro dele. Ficou funcionando naquele período o Código Civil e o ECA. Recentemente, nós tivemos alteração do Código Civil, reformulando a redação do ECA. Qual é a sua opinião a esse respeito? O senhor que é o aplicador direto ali dessa parte legislativa. Eu penso que o ECA é o melhor instrumento para resolver, para disciplinar essa questão. No entanto, algumas alterações trazidas pelo Código Civil foram muito oportunas. Exemplo, o ECA não previa a possibilidade jurídica da adoção de órfão. E isso foi muito questionado.
Havia mesmo juízes e promotores que consideravam juridicamente impossível a adoção do órfão, porque não havia uma previsão legal. O dispositivo lá do ECA dizia que a adoção depende ou do consentimento dos pais biológicos ou da prévia destituição do poder familiar, mas não disciplinava a hipótese da adoção por ocasião da extinção do poder familiar com a morte dos pais, né? E alguns juízes, alguns promotores argumentavam que a adoção do órfão significaria um atentado contra aquele pai ou aquela mãe que não deram causa à destituição. Significaria uma afronta à história familiar dessa criança, geraria efeitos que atingiriam os avós, os parentes consanguíneos, não é? De maneira que era uma questão que estava assim meio que caía no vazio, não é? E o Código Civil veio disciplinar essa questão, prevendo a adoção do órfão, né? Eu acho que isso foi muito oportuno. Bom. Mas eu acho que o Estatuto é melhor instrumento para disciplinar a questão da adoção. Outro assunto bastante polêmico na adoção é a questão do estágio de convivência. Eu sei como o senhor pensa, né? Mas nosso amigo de casa, qual que é o seu pensamento, o porquê, o prazo, qual que é a razão de existir o estágio de convivência dentro de um processo de adoção? O estágio de convivência é o tempo necessário para que todos os elementos, todas as pessoas que estão envolvidas num processo de adoção, seja quem adota, quem é adotado, o juiz, o promotor, o assistente social, o psicólogo que intervém naquele processo, tenham tempo suficiente para verificar se aquela adoção é o melhor caminho para quem adota e para quem é adotado. É possível a gente imaginar, é natural imaginar que a adoção de um recém-nascido não apresenta nenhum percalço, não apresenta aí nenhuma dificuldade de adaptação, seja da família, seja do adotado. Porém, em adoções tardias, adoção de crianças de 3, 4, 5, 10 anos de idade, a adaptação é algo que nem sempre acontece. E isso não se revela num primeiro momento em que as pessoas, em que essas partes estão muito sensibilizadas, emotivas, vamos dizer no jargão popular, tudo é festa, né? Todos se querem e se desejam muito bem. No entanto, com a convivência, com a rotina, com o dia a dia dentro da família, algumas inadequações podem surgir. E é comum que surjam, né? E é no estágio que a gente pega. É durante o estágio de convivência que se percebe isso. E não é raro a gente verificar que algumas adoções não dão certo. Ou porque a criança não se adapta àquele casal, ou porque o adotante não se adapta àquela criança, né? E o prazo? A lei estabelece? A lei deixa ao arbítrio, à prudência do juiz. O juiz poderá dispensar o estágio de convivência quando o adotando é recém-nascido ou tem tenra idade e estabelece que esse estágio de convivência pode ser de até 1 ano para a criança maior. Então é a critério do juiz. Fica a critério do juiz. Na adoção internacional, que a gente sabe que tem uma grande função social, ela diminuiu bastante de uns 10 anos para cá. Sim. Qual que é a causa, na sua opinião, dos estrangeiros não terem mais procurado no Brasil essa adoção? Porque hoje a criança brasileira já não está mais tão disponível para a adoção internacional. Vale dizer que os juízes já não se utilizam tanto da adoção internacional porque encontram no Brasil pessoas, casais disponíveis para adotar crianças maiores. É muito mais fácil hoje em dia colocar em adoção um adolescente de 12, 13, 14 anos de idade do que era há 15 anos atrás, né? E entre o brasileiro e o estrangeiro, tem preferência o brasileiro. Quando ela ocorre, o estágio de convivência para o estrangeiro é feito aonde? No nosso território? No território nacional. A criança
nenhuma criança pode sair do território nacional acompanhada de um estrangeiro, por exemplo, durante o estágio de convivência, sob guarda, não é possível que saia, né? O estágio de convivência ele tem que ocorrer no território nacional e o mais próximo possível do juiz da causa, do juiz que vai julgar o processo de adoção, para que os seus psicólogos e assistentes sociais possam acompanhar o desenvolvimento daquela nova família. E aí o tempo? É também o mesmo ano que o senhor falou? Não, é de 90 dias o estágio de convivência. E há um estudo para se diminuir esse tempo. Porque senão o estrangeiro vai ter que ficar aqui no território brasileiro. Exatamente, fica muitas vezes economicamente inviável para o estrangeiro ficar aqui durante o estágio de convivência. Uma polêmica só. E adianta fazer aqui? Se o casal adotante está vindo da Finlândia, vai ficar 90 dias em Ribeirão Preto. Adianta nós, Estado, nossa sociedade, investigarmos isso aqui em Ribeirão Preto? O tempo é muito curto, eu acho que deveria ser mais dilatado, né? Mas se dilata mais também ele não vem para cá, né? Pois é, mas eu acho que há de prevalecer mesmo o interesse da criança. De não correr risco dessa adoção não dar certo e dessa inadequação só se revelar depois desses 90 dias. Entendi. O senhor falou no começo da nossa conversa a respeito da adoção a intuito persona ou a direta. Ainda é admitida hoje em Ribeirão Preto, na sua comarca? A lei não admite. A lei estabelece no artigo 51, no artigo 50, que só podem adotar pessoas previamente cadastradas. E estabelece duas exceções a essa regra. A adoção por parentes da criança, esses não precisam ser previamente cadastrados, e excepciona também a situação daquela pessoa, daquele adotante que já exerce a guarda da criança por um tempo prolongado, 2, 3 anos, tempo suficiente para que se estabeleçam vínculos de afinidade entre a família substituta e a criança a ser adotada. Nessas hipóteses, não é necessário que o adotante seja previamente cadastrado. No entanto, essa regra tem sido flexibilizada pelos tribunais. Exemplo, quando o casal já está com a criança há 1 ano, há um tempo inferior àquele ditado pela regra, mas um tempo já suficiente para que essa criança esteja afeiçoada àquele casal, para que retirar a criança seja uma agressão maior do que uma agressão à norma. Mantê-la, né? O casal sendo cadastrado, se porventura utilizar a adoção direta, é aceita? Não é aceita. Também não é aceita. Não é? Porque há uma ordem de colocação no cadastro, né? Então, se aquela criança, se o perfil daquela criança for de encontro à expectativa de quem já está cadastrado, tem o direito, tem prioridade quem está cadastrado há mais tempo. Há mais tempo. O senhor falou dos parentes agora há pouco. Os avós podem adotar os netos? Não podem. Ascendentes não podem adotar descendentes. Irmão não pode adotar irmão. Então, quando você fala os parentes... Fora essas regras, outros parentes podem adotar e têm preferência. Os tios, sobrinhos, primos podem ter adoção. Têm preferência. Menos os avós e os irmãos. Bisavós também não podem adotar. Todos estão na linha reta de parentesco. Ascendentes não podem. Porque fica uma relação meio esquisita, né? Justo. Se torna-se pai... Fica difícil para a criança... Pai, mãe, avô e avó. Se identificar, né? Filho ou é neto, né? Como se apresenta na sociedade, O né? objetivo do legislador foi esse. A adoção de maiores continua. Podem ser adotados também. Adultos podem ser adotados também. Só que aí essa adoção não é feita mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é feita com base no Código Civil, a menos que o adotando tenha menos de 21 anos de idade e já esteja vivendo sob a guarda de quem vai adotá-lo.
aí pode ser feita pelo ECA. Entendi. É sempre a preocupação é pensar no estágio de convivência para verificar se para a criança é o melhor, aquele casal, não se vincula mais o pai e a mãe adotante, é o adotado, Justo. E a preferência sempre do menor está nas mãos de brasileiro do que dos estrangeiros. Né? E as famílias substitutivas, doutor, para a gente ir para o nosso encerramento? O ECA prevê com bons olhos? O ECA prevê 3 modalidades de colocação da criança em família substituta: a adoção, a guarda e a tutela. A guarda serve para atender situações temporárias, passageiras. Um avô, uma avó que vai ficar convivendo com aquela criança por um tempo curto, na impossibilidade momentânea dos pais. A tutela visa atender aquela criança, aquele adolescente que perdeu os pais, seja porque estes foram destituídos do poder familiar, seja porque faleceram, mas não se verifica a necessidade de colocação em adoção, porque aquela criança é cuidada por parentes, por avós ou por tios, mas ela carece de representação processual que a guarda não dá e a tutela sim, e a adoção, né? Quando vão ser formados vínculos de parentesco. Nós temos também a possibilidade hoje de colocação da criança na família de acolhimento. A família acolhedora é a alternativa ao abrigo. Ao invés do juiz encaminhar a criança para uma instituição de acolhimento, para um abrigo, encaminha para uma família. É preferível, é uma opção muito melhor do que o abrigo, porém apresenta inúmeras dificuldades que a prática vai nos ensinando a superar. Ainda é uma novidade, mas é muito bem-vinda. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar aqui. Conversa com o Nebu, ela flui muito rápido, né? É um deixar prazer o convite mesmo. para o senhor retornar à nossa casa, nossos estúdios. Sempre disponível e sempre vai ser um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutor. E você, meu amigo de casa, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueçam de mandar os seus pedidos de assuntos para o link que está embaixo da sua tela. Muito obrigado.